Bom, vamos lá. Está pronto para ouvir a palavra? Está pronto para receber o que Deus tem? Então tá bom, vamos falar hoje sobre o reino de Deus. Falar sobre o reino de Deus não é falar sobre uma coisa pequena, é falar sobre algo grande. Até porque Deus não tem coisas pequenas para nós, Ele tem coisas grandes. A primeira coisa grande que Ele tem para nós, a salvação, Jesus, a vida, né? E a vida não pode ser pequena. A vida tem que ser, ela tem que ser grande na forma de andar com Deus. Então nós vamos hoje ver o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o que é compromisso do crente com a obra de Deus. E esta palavra, eu vou dividir ela talvez em duas partes, para hoje e para domingo, porque a gente precisa aprender. Quando eu digo aprender, são coisas que parece que a gente já sabe, né? Parece que a gente já sabe, mas a gente acha que sabe. E muitas vezes nós sabemos igual a palma da nossa mão, não é isso? Que todo mundo fala, eu sei, igual a palma da minha mão. Sabe nada. Se eu mandar você desenhar aí a palma da sua mão, você não consegue. Então vamos lá. O texto básico para a nossa ministração desta noite é o clássico Mateus 6:33, que todo mundo sabe de cor. Mateus 6:33, eu começo, vocês continuam. Mas buscai primeiro e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem disse isso aqui foi Jesus, não é isso? E quando ele diz, está dito, né? A Bíblia toda, a gente fala, Paulo disse e tal, o que está na Bíblia é sagrado, mas quando é Jesus, quando você vai ler a maioria das Bíblias do Novo Testamento, quando você vai ler e que está em letra vermelha, é ali o que foi dito por Jesus, né? Então aqui foi ele que disse, registrado por Mateus, que também se chamava Levi e trabalhava para o governo romano coletando impostos. Ele diz isso aqui: Jesus, buscai primeiro, não é em segundo plano, não é em segundo lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aquelas coisas que você está preocupado, o que são? Comida, casa, marido, filho, serão acrescentadas. Então, meus irmãos, nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas, na realidade, querem bênção. Aliás, sempre quiseram, né? Eu quero a bênção, vou para a igreja buscar a bênção. Todo mundo quer bênção, mas poucos querem compromisso com o reino de Deus. Esse é o problema. Querer bênção, todo mundo quer. Agora, ter compromisso com o reino de Deus, aí já é outra questão. Muitos querem vitória, ou vitórias, vamos jogar aqui no plural, uma atrás da outra, mas não querem responsabilidade. Este é outro problema. Querem promessa, né? Muitos crentes correm atrás das promessas. Vai aqui, vai ali, atrás de promessa, mas não querem entrega, né? Entrega, se doar. Querem milagre, mas não querem altar, por exemplo. E altar também significa sacrifício. Altar é sacrifício. Eu quero um milagre, mas eu não quero me sacrificar. Jesus não disse que é para buscar primeiro o dinheiro. A gente precisa de dinheiro, não é verdade? E a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Nessa terra é assim mesmo, né? Tudo precisa de dinheiro, para tudo que a gente faz, por tudo responde. Então, mas ele não disse que é para buscar primeiro dinheiro. Você vai buscar primeiro dinheiro e aí depois você vai buscar o reino de Deus, não é o que está na palavra. Ele não disse que é para buscar primeiro sucesso, que é bom, mas passa. Ele não disse que é para buscar primeiro a família, cuidar primeiro dos meus filhinhos, cuidar. Aliás, aqui tem um problema, muitas vezes se ouve isso, olha, cuida primeiro da família. A Bíblia não está dizendo isso aqui não, está dizendo que é o reino de Deus. Ela não está dizendo que é para buscar primeiro os seus sonhos, depois que eu conseguir os meus sonhos, aí agora eu vou fazer a obra de Deus. Não é isso que está escrito aqui. É bom a gente ler a palavra e entender como ela é. Os meus sonhos, meus projetos, eu vou correr atrás deles e quando eu terminar, eu escuto isso, gente falando, olha, agora eu vou poder fazer a obra de Deus, agora eu vou.
Primeiro, não é isso que a Bíblia diz. O que o Senhor está dizendo aqui, que é para buscar primeiro o reino de Deus. Isso significa o quê, meus irmãos? Dentro da palavra, que existe uma ordem espiritual. E quando a gente quebra ordens espirituais, qualquer tipo de ordem que a gente quebra, nós estamos sujeitos a penalidades. Quebramos uma ordem, seja no âmbito jurídico, no âmbito social de uma forma geral, religioso. Quando nós quebramos uma ordem, porque ordem é ordem, quando se quebra a ordem, nós estamos sujeitos a penalidades. E aqui há uma ordem espiritual. Jesus está dizendo: busquem primeiro o reino de Deus. E quando a ordem está errada, aí a vida fica desorganizada. Por que tem tanta gente hoje com a vida desorganizada? Corre, não consegue nada. Enfim, olha, irmãos, o ímpio, em algumas coisas, ele leva vantagem em relação a nós. Porque eles correm lá fora, o reino de Deus para eles não existe. Então eles correm, eles ganham dinheiro, eles têm sucesso, eles galgam muitas coisas, chegam aos seus objetivos, enfim. Mas já o crente é diferente, porque nós conhecemos a palavra. O ímpio lá, ele está vivendo o tempo da ignorância. Ele desconhece a palavra. Se ele não conhece, então ele vive como quem não está infringindo nada. Então ele tem alguma vantagem material em relação a isso. Mas uma vez que eu conheço a palavra, eu agora sei o que é certo e o que é errado. Então, quando eu infrinjo uma regra, quando eu infrinjo uma ordem, um mandamento espiritual, eu me sujeito à penalidade daquele que disse que eu tinha que obedecer isso. E a ordem é buscar o reino em primeiro lugar. E o que é buscar o reino em primeiro lugar? É bom que a gente entenda. Vamos entender isso? O que é buscar o reino? Nessa palavra rápida dessa noite, que eu não tenho muito tempo, vamos entender o que é buscar o reino em primeiro lugar, o que Deus espera do crente, né? E qual o compromisso de quem realmente pertence ao reino de Deus. Primeiro ponto, buscar o reino é colocar Deus acima de tudo. Buscar o reino é colocar Deus acima de tudo. Buscar o reino não é ir à igreja quando sobra tempo, por exemplo. Isso não é buscar o reino de Deus. Por que nós, se você fizesse uma ida nas igrejas no dia de hoje, a maioria delas, os bancos estão vazios, as cadeiras estão vazias. Mas buscar a Deus não é simplesmente ir à igreja quando sobra tempo. No domingo, os templos geralmente estão cheios de pessoas que não buscam a Deus. Eles não buscam, eles vêm à igreja. Mas buscar a Deus não é só isso. Buscar o reino não é servir só quando dá vontade. Tem gente que fala assim, aliás, nós estamos vivendo uma época agora também de igrejas maiores. Eu estou conhecendo uma turma de crentes que vão à igreja quando estão na escala. Foi à igreja hoje, meu irmão? Não estava na escala. Eu não estava na escala. Eu espero que quando Jesus voltar para buscar a igreja, você esteja na escala. Só vai quando está na escala. Então buscar o reino não é servir quando dá vontade. Estou com vontade de ir para a igreja, eu vou. Eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu não vou. Eu estou com vontade de buscar o reino de Deus, eu vou buscar. Eu não estou com vontade de buscar o reino de Deus, eu não vou buscar. Deixando claro que não é só ir à igreja que se busca o reino de Deus. Buscar o reino de Deus não é ajudar a alguém só quando me convém. Não é nada disso. Então buscar o reino de Deus é dizer: Deus vem antes da minha vontade, por exemplo. Deus vem antes da minha vontade. A minha vontade era fazer assim, mas a vontade de Deus é que eu faça assim. Então eu vou fazer do jeito da vontade de Deus. A minha vontade era falar um monte, mas a vontade de Deus é que eu feche a boca. Então eu vou fechar a boca. A minha vontade era chutar o pau da barraca, mas a vontade de Deus é que eu me comporte no meu lugar. Então eu vou fazer a vontade de Deus. Deus vem antes, por exemplo, do meu conforto. Ele vem antes disso. Porque quem ama, irmão, não respeita conforto. Esta é a verdade. Quando eu falo sobre isso, não há outro ser humano mais próprio para a gente dar exemplo de quem ama depois de Deus do que a mãe.
Qual é a mãe que prefere ficar no conforto num dia de frio em São Paulo, né? E se meter debaixo do seu edredom, que é bom, tomar um banho quente, e se tomar um chá quente, se meter debaixo de um edredom? Qual é a mãe que faz isso quando ela olha e o seu filho está com 39 graus de febre? Você acha que ela prefere o conforto dela? Por mais que ela planejou, ela está vindo do trabalho, cansada, trabalhou o dia inteiro, e pensando isso, quando eu chegar em casa hoje, tudo que eu quero, corpo cansado, pesado, porque eu olho as pessoas que estão no ônibus, e elas vêm dormindo em pé. Amém que o ônibus é tão cheio, né? Graças a Deus que melhoraram os ônibus de São Paulo, né? Mas os ônibus é tão cheio que se alguém desmaiar, não cai, de tão acunhado ali. Mas as pessoas vêm dormindo em pé. E essa mãe vem assim: quando eu chegar em casa, tudo que eu quero hoje é tomar um banho, tomar um café quente, um chá quente e me meter debaixo do cobertor. Ela chega, a criancinha, o filho está lá, que criança ou maior ou menor, está lá com 38, 39 graus de febre. Essa mãe esquece o seu cansaço, ela esquece o seu conforto, tenha carro ou não, ou de carro, ou de ônibus, ou de Uber, de alguma coisa, ela pega o seu filho e ela sai correndo em busca de ajuda, não é isso que faz? Então, Deus vem antes do meu conforto, o reino de Deus vem antes do meu conforto. Hoje as pessoas vivem uma vida, só faz se quiser. Quando a gente fala, por exemplo, de pastores do passado, meu sogro, minha sogra, os pastores que eu conheci no passado, está aí minha mulher que sabe dessas histórias. Apesar que os pais dela tinham conforto, o meu conforto era a obra de Deus, meu irmão, era enfrentando dificuldade para fazer a obra de Deus, para salvar vidas, Deus vem antes dos meus interesses. Mas o meu interesse é isso, e eu deixo a obra de Deus e vou cuidar dos meus interesses. Deus vem antes, o reino de Deus vem antes, é o que a palavra está nos dizendo aqui. Jesus disse: quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus cuida do resto. Deus cuida do resto. Reino de Deus em primeiro lugar, Ele cuida do restante. Quem vive para Deus nunca fica sem os cuidados de Deus. Porque se ficasse, Deus seria um Deus irresponsável, não é isso? Se alguém cuida do que você tem, e você é uma pessoa responsável, uma pessoa honesta, você não deixa faltar nada para essa pessoa, não é verdade? Você agrada, cuida daquela pessoa. E às vezes nós fazemos de Deus um Deus, na nossa mentalidade, um Deus desonesto. E a palavra está dizendo, lá em Hebreus, de que Deus não é injusto, Ele vê o que nós estamos fazendo. 1 Coríntios 15, 58 diz o quê? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Segundo ponto, buscar o reino é ter compromisso com a obra de Deus. Buscar o reino é ter compromisso com a obra de Deus. Que, como eu já disse aqui, muita gente quer bênção, muita gente quer salvação, né? Mas não quer responsabilidade. Salvação, todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno. Mas e a responsabilidade? Mas no reino de Deus não existe crente sem compromisso. Essa é a verdade. Existem pessoas que vêm para a igreja e tal, mas o crente mesmo, até porque eu vou dizer a você uma coisa, meu irmão, quando o crente nasce de novo verdadeiramente, ele ama tudo que se relaciona ao reino de Deus. Seja reunião de obreiro, seja culto de oração, seja escola dominical, seja lá o que for que envolve o reino de Deus, quem nasceu de novo tem prazer de estar presente. Entendeu? Tem prazer, gosta de estar presente, ele quer ter compromisso, é um crente compromissado. Quem busca o reino de Deus, sabe o que acontece? Ele serve, ele ajuda, ele contribui, se envolve, se posiciona. Agora tem pessoas dentro das igrejas que estão lá, é aquela história, sem compromisso. Sabe quando você entra numa loja? Eu faço muito isso, porque eu não gosto de dar trabalho para o vendedor e depois não comprar. Aí quando eu entro, que o vendedor já vem ali, eu falo: olha, sem compromisso, eu estou só dando uma olhada aqui no negócio, se qualquer coisa eu te chamo, ok? Mas é sem compromisso. Tem muita gente na igreja assim, sem compromisso.
E aí gostam de ir para essas igrejas que tem muita gente. Para esse tipo de gente que não quer compromisso, que vai para a igreja quando gosta, procura essas igrejas grandes, porque ele é mais um na multidão, é mais um lá, não precisa se compromissar com nada. Agora, quem nasceu de novo não sabe se comportar nesses lugares. Eu não saberia me comportar num lugar onde eu fosse só mais um, sentado lá, se eu for para o culto, tudo bem, se eu não for, ninguém nota a minha presença ou a minha ausência, enfim, eu não saberia me comportar nesse tipo de ambiente, porque quem vive, ama o reino de Deus, ele serve, ele ajuda, ele se comporta, ele contribui, ele se envolve e se posiciona na igreja. Uma coisa eu sempre, desde que eu sou pastor aqui, eu sempre disse que não são os anjos que fazem culto, enfim, na realidade, a obra de Deus não cresce sozinha. Deus usa pessoas, Ele usa pessoas. Quando é que o Senhor vai lá no hospital? Quando é que o Senhor vai lá na favela para acudir alguém? Quando é que o Senhor vai lá enfim, onde estão as pessoas? Quando nós vamos. Ele vai em nós, Ele está conosco. Eu me lembro algumas vezes quando eu entro em hospitais, que não são muitas, realmente é um ambiente que ninguém gosta, mas às vezes que eu entro em hospital, como algumas vezes que nós fomos visitar pessoas que estavam muito mal em hospitais, antes, quando eu estou subindo para onde chega as pessoas, eu vou no elevador, ou até chegar lá, eu vou orando, e eu vou dizendo: Senhor, usa aqui, usa a minha boca, usa as minhas pernas, usa os meus braços, meus olhos, o Senhor pode me usar totalmente, venha em mim aqui, para que a gente possa ajudar essas pessoas, né? E nós já oramos por pessoas em UTIs, que estava ligado literalmente por um fio, né? Estava no Hospital São Paulo, e o sobrinho da Zenaide estava lá, morto, ligado, e quando nós estávamos lá, acabou a energia, e aí eu fiquei pensando assim, olha o que é a vida, né? Acabou a energia no Hospital São Paulo, e um hospital daquele, o gerador automaticamente entra em ação na hora. E aí pensando o seguinte: se esse gerador não entrasse em ação na hora, morreria todas aquelas pessoas. Estava lá por um fio, né? E Deus ali levantou aquele moço, e até Deus usava ali a pastora Jane para dizer que até dezembro aquele moço estaria aqui. Parecia uma coisa impossível. Quando Deus usa, Ele usa, ok? E quando a prova de que foi Deus que usou, é que a coisa acontece. E aí, quando foi no dia 25 de dezembro, o moço estava aqui, numa cadeira de rodas. Infelizmente, parece que até hoje ele a ficha não caiu para agradecer ao Senhor, mas Deus deu a ele uma nova chance de vida. Meus irmãos, a seara é grande, mas faltam cearenses, não é isso? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, foi o que o Senhor disse. E hoje tem gente querendo peça, isso sempre tem, mas Deus está procurando trabalhadores. Ele não está procurando gente, um anúncio: venha buscar a bênção, venha buscar a bênção. Não foi isso que a Bíblia diz que é para a gente ir, e chamar pessoas para vir receber a bênção. O Senhor diz assim: olha, olhando para o discípulo, a seara é grande e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Agora subentende-se o seguinte, que Deus nunca um trabalhador dele deixará de ser recompensado. Ora, se é trabalhador, se você trabalha na empresa, a empresa te dá vale transporte, a igreja te dá vale alimentação, a empresa paga o teu salário, e é um homem da terra que gerencia tudo isso. Agora imagina Deus, trabalhadores do reino. Você acha que trabalhadores do reino passam fome? Trabalhadores do reino passam necessidade? Não passam, não. Por isso que ele diz: busquem primeiro o meu reino, e estas preocupações de vocês serão acrescentadas. Ele vai dar emprego bom, Ele vai dar casa boa para você morar, Ele vai dar carro bom para você andar, Ele vai dar saúde para você, Ele vai dar dinheiro para você, quando você colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Glória a Deus. É isto aí. A seara é grande. Tem gente querendo bênção, mas Deus está procurando trabalhadores. Tem gente pedindo
porta aberta. Isso, as orações, abra a porta, abra a porta. Mas Deus está procurando pessoas que segurem a porta que já foi aberta. A porta já está aberta, é o reino. Aliás, a porta do reino não é porta não, é portão. Está aberto e o Senhor está chamando, vem, entra, cabe mais um, é igual o coração de mãe, cabe mais um, tem gente pedindo vitória, mas Deus está procurando quem lute pelo reino. A religião mal ensinada é um problema sério. Ensinam, na maioria dos casos, e eu repito, já disse isso hoje para alguém, vou fazer 50 anos de evangelho, 50 anos de crente, talvez isso valha alguns diplomas de teologia, possivelmente. O que eu vejo nesses 50 anos, muito foi gente ensinando as pessoas que elas tinham que vir buscar bênção, que elas tinham que vir pedir as coisas, enfim, para Deus abrir porta, pedir vitória, né? Mas olha, meu amado irmão, a porta já foi aberta, a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus, já é nossa, é tomar posse daquilo que já é nosso, aleluia. Deus está procurando quem lute pelo reino, quem busca o reino, não foge da obra, esta é a verdade. Aleluia. Terceiro ponto, buscar o reino é viver para algo maior do que a si mesmo, é algo muito maior do que eu, é algo maior do que a minha família, é algo maior do que meus sonhos, do que meus projetos, do que a minha vida, é o reino de Deus. A ficha não caiu para a maioria das pessoas que hoje estão dentro da igreja, o que é o reino de Deus? É coisa grande. E Jesus olha para os discípulos que humanamente estavam perturbados, preocupados, e ele diz, olha, você já viu na Bíblia quantos não temas não tem na Bíblia? Ele diz, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Quer mais? É pouco ou quer mais? Quem vive só para si nunca entende o reino. Eu vejo para mim, correndo atrás do meu, não vou entender o reino, porque o reino é sobre, por exemplo, salvar a vida. A Bíblia diz assim, quem salva almas, sábio é, né? O reino seria o que mais? Ganhar almas. Quer ser sábio? Ganhe almas para o reino de Deus. Cuidar da igreja, cuidar da obra. Quando você está cuidando da igreja do Senhor, você está cuidando do reino de Deus. Quando eu digo igreja, não estou falando do prédio não, estou falando de vidas. O prédio é só o templo, eu estou falando de vidas, cuidar de vidas, sustentar a obra, sustentar vidas com a palavra, com aquilo que você puder, e servir a Deus com fidelidade. Fidelidade é algo fenomenal, né? É importante para manter um casamento, é importante para manter uma sociedade, é importante para manter uma sociedade empresarial ou uma sociedade qualquer, quaisquer sejam elas. Fidelidade. Se não houver fidelidade, a infidelidade vai dar problema. Jesus não morre, meus irmãos, na cruz para a gente ter uma vida confortável, simplesmente, né? Para termos uma missão, foi que ele pagou o preço lá. Paulo entendeu isso, ele diz, olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Quem busca o reino de Deus passa a entender como é que a coisa funciona. Por exemplo, minha vida não é só minha. Paulo está dizendo isso, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a minha vida não é só minha. Meu tempo não é mais só meu. A coisa mudou. Antes o tempo era meu e eu fazia besteira do jeito que eu queria. Agora o tempo não é mais só meu. Meu dinheiro não é só meu, não mais. Meus talentos ou meu talento ou talentos que Deus tenha me dado não é só meu. Tudo pertence ao reino. É tudo dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quarto ponto, quem coloca o reino de Deus primeiro, recebe acréscimos de Deus, aleluia. Vou falar de novo, quem coloca o reino primeiro, recebe acréscimos de Deus. Jesus fez uma promessa, todas estas coisas
estas coisas vos serão acrescentadas. Deus não é injusto, como eu já disse aqui, meu irmão. Deus não fica devendo nada a... Quantas vezes eu já disse isso aqui? Deus não fica devendo nada a ninguém. Quem trabalha no reino, Deus honra, aleluia. Deus sustenta, Deus protege, Deus abre portas, Deus faz milagres, meu irmão. Quem tem gente sofrendo porque colocou tudo em primeiro lugar, menos Deus. É primeiro a família, é primeiro o emprego, é primeiro meu tempo, é primeiro meu, e o reino de Deus aonde está? Por último. Aí alguma coisa errada não está certo. A conta não bate. Se o Senhor está dizendo que é primeiro o reino, então é primeiro o reino. Se eu deixar o reino por último, eu vou ter problemas com isso. Mas quando o reino vem primeiro, o céu se move, aleluia. Quando o reino vem primeiro, o céu se move. É aquela porta de trabalho, por exemplo, que humanamente falando não daria certo. É aquele currículo que era o último e um selecionador, um empregador, sem saber, ele acha que se enganou, mas o currículo veio parar primeiro na mão dele. E Deus abre a porta onde humanamente parecia não ter, porque essa pessoa, ela honra a obra, honra o reino de Deus, não negocia a sua fé, trabalha. Hoje domingo a gente fala mais sobre isso, mas trabalha, mas tem o tempo do trabalho, mas tem o tempo da obra, tem o tempo da família, mas tem o tempo da obra. A obra vem em primeiro lugar, sem desprezar as demais, mas há número 1, 2, 3, reino, família, trabalho, trabalho, família, reino. O maior sinal de quem busca o reino é fidelidade, irmãos. Fidelidade, né? Buscar o reino não é emoção de culto, não é chegar aqui no culto e levantar a mãozinha, só no domingo e tal, e o resto da semana. Buscar o reino é compromisso de vida, é um padrão, é compromisso de vida, é a tua vida, é quando ninguém vê, por exemplo. Estou buscando o reino quando ninguém está vendo, porque aqui, e principalmente quando tem gente tirando foto, né? Tirando foto, filmando para pôr na rede social, lá vem a menina da mídia, né? Aí como a menina da mídia vem, a fotinha vai para lá, né? Aí fala assim, olha como essa pessoa está na igreja buscando a Deus. Buscar a Deus quando ninguém está vendo, meu irmão. Buscar o reino aqui, buscar lá fora quando ninguém está vendo. Mas quando ninguém vê, mas você continua fiel. É quando ninguém pede, mas você se oferece. Ninguém pediu, mas eu estou me oferecendo, eu quero ajudar. É quando ninguém reconhece, mas você continua servindo. E muitas vezes as pessoas param porque assim, ninguém reconhece meu trabalho. Eu trabalho na igreja, eu trabalho no reino, mas ninguém reconhece. Você está fazendo para quem? Para o homem? Ou você está fazendo para Deus? Porque se for para Deus, Ele sempre reconhece. Se você tirar essa cadeira do lugar e colocar para ali, se você passar uma vassoura nesse chão, se for para Deus, ainda que eu, o pastor, não reconheça isso por uma falha humana minha, mas o Deus Criador dos céus e da terra, Ele está vendo e Ele reconhece e Ele vai retribuir, meu irmão. Pode ter certeza, aleluia. É quando ninguém reconhece, mas você continua servindo. Deus não procura pessoas perfeitas, está lá na nossa placa, pessoas perfeitas. Ele procura pessoas comprometidas com o reino, comprometidas com a obra de Deus. O reino cresce nas mãos de quem tem compromisso. É na mão de quem tem compromisso que o reino de Deus cresce. Às vezes você vê a pessoa se doando, fazendo na igreja, por quê? Tudo que você fizer não é simplesmente para o homem, é para Deus. Então, meus irmãos, guarde essa palavra para o seu coração. Compromisso, buscar o reino em primeiro lugar. Aí a pergunta que cada um deve se fazer: estou realmente buscando o reino de Deus?
Aonde está o reino de Deus na minha vida? Está realmente em primeiro lugar? Ou ele está lá em segundo? Segundo seria até bom, né? Mas a palavra não diz segundo, ela diz primeiro. Está em primeiro lugar ou está lá em último lugar? É se sobrar um tempo, é se der, é se eu tiver afim. E aí? E se Deus abençoar você, se der? Se Deus abençoar você, se Ele tiver afim de abençoar? Se Deus abençoar a tua família, se Ele tiver afim? E se Ele não tiver afim, aí você fica chateadinho? Por isso que eu pergunto, se Deus tratar você do jeito que você trata a obra dEle, se Deus tratar você, se Deus se comprometer com você do jeito que você se compromete com o reino dEle, tá bom para você? Que se não tiver, procuremos melhorar, eu e você, porque a pregação, quando ela vem, ela passa primeiro por aqui, ela primeiro corrige o pregador. Quando eu prego palavras como essa aqui, não é porque eu sou perfeito, não sou, eu preciso muito. Passa, algumas palavras passa aqui por dentro, chega rasga, passa aqui por dentro, chega dói na alma. Como disse Paulo, dos pecadores eu sou o principal, mas ela vem para nos corrigir, ela vem para nos chamar a atenção. Puxãozinho de orelha do pai, pancada de amor não? Não dói não? Que Deus nos abençoe, aplauda Jesus, aleluia.